Já estamos de volta com o nosso programa Falando com Você. Como eu prometi, você vai aprender um pouco mais sobre o universo do tarô. Então você vai ter a oportunidade de entender mais sobre as cartas e como de repente você pode adquirir um aconselhamento especial para o seu momento de vida. No entanto, preciso evidenciar que não é a nossa pretensão fazer você conhecer tarô em 10 minutos, que é o tempo do nosso bloco. Não, para isso, se você se interessar, busque um bom curso de tarô. No Faces da Lua mesmo nós temos cursos, que daí você vai ter a oportunidade de treinar bastante e aprender com profundidade. O telefone do Faces da Lua é o 0 operadora 11 2306 1751 e o site www.facesdalua.com.br. É importante a gente dizer que o tarô é dividido em 22 arcanos maiores e 56 menores. E nós começaremos falando agora dos arcanos maiores. Por quê? Maiores dão a ideia sobre as coisas, E já os menores, eles especificam mais, eles trazem detalhes. E daí, nessa ocasião, você vai aprender os maiores. Com os maiores, você já consegue pedir um aconselhamento do tarô para o seu momento de vida. A gente começa agora falando sobre o louco, gente. A carta do louco, quando ela sai num jogo, ela fala de diversão, ela fala de alegria, ela fala de se lançar para as coisas com bastante intensidade, mergulhar naquilo que de repente você deseja, no seu novo projeto, no seu novo intento. Só que o louco também fala de desequilíbrios, também fala de você ir muito pelo seu emocional, pelo lado instintual e nada de razão. Quando a gente está sendo regido ou governado por essa carta, normalmente a gente acaba sendo muito mais emocional. Na sequência, se o louco é o arcano 0, conhecido também como arcano 22, 0 ou 22, o arcano 1, que é o mago, ele vai falar de razão. Enquanto o louco falou de emoção, o 1 fala de raciocínio. Essa é uma carta que fala de caminhos abertos, ela fala de raciocínio lógico, ela fala de rapidez para começar, para iniciar alguma coisa. Afinal, é o arcano 1. Então, sugere algum início, alguma coisa nova que de repente está vindo para você. Nessa carta do tarô mitológico, você pode ver que nós temos uma encruzilhada de 4 vias, representando o quê? Caminhos abertos, possibilidades para você, coisas novas surgindo, caminhos pelos quais você pode escolher para onde você vai. E daí, se você pede um aconselhamento do tarô e sai o arcano 2, a sacerdotisa, aqui nós temos uma carta de introspecção. Pode ver, gente, que é uma carta mais escura. Aqui nós temos no tarô mitológico Perséfone, a deusa do submundo, do reino avernal, do mundo dos mortos, representada na carta. Então essa é uma carta de introspecção. Se ela sai para você, é importante que você seja mais quietinho, se introspecte mais, ouça mais e fale menos, é a mensagem. E confie também na sua intuição. A sacerdotisa, em muitos tarôs, você vai ver também na imagem da papisa. Então, em alguns tarôs é chamada de sacerdotisa, em outros de papisa. Chegamos agora no arcano 3, a imperatriz. Gente, olha que carta bonita. Tem bastante verde, então é uma carta de prosperidade. Quando a gente tira a imperatriz, significa que a gente está com um poder muito grande de fertilizar os nossos intentos, dar vida aos nossos propósitos. É uma carta que fala de poder pessoal e também fala de criatividade. Por meio do seu poder e da sua criatividade, você consegue sim dar a vida aos seus propósitos. Daí, quando sai o imperador na sequência, que é o arcano 4, veja que ele está sentado num trono. Aqui no tarô mitológico nós temos Zeus, o deus dos deuses. Nesse trono ele fala de estrutura, ele fala de firmeza, ele fala de sustentação, fala também de liderança. Então é uma carta benéfica. Como toda a carta do tarô, a gente precisa falar também que os arcanos, embora alguns pendam para um lado mais positivo, outros para um lado mais negativo, as cartas possuem o seu aspecto luz e sombra. Então toda carta tem atributos positivos, mas também tem características negativas. Daí chegamos agora no arcano 5, o Hierofante, que também em alguns tarôs nós o veremos como o Papa. Esta é uma carta de comunicação. Cada vez que vem no jogo, o Hierofante, fala que a gente precisa se comunicar mais, precisa manter boas relações com as pessoas à nossa volta, nos dedicarmos mais ao aprendizado, ao ensino, à comunicação e manter as relações tudo de um jeito harmônico, tá? Ter uma boa convivência com todo mundo que está à nossa volta. Daí, na sequência, nós temos o arcano 6, os enamorados, que está inclusive regendo o ano atual.
né? Nós estamos em 2013, se a gente for somar o algarismo 2 com 0, com 1, com 3, nós chegaremos ao número 6. Então esta é a carta que rege o ano que estamos. Os Enamorados é uma carta que fala para a gente tomar decisão, que é importante a gente tomar cuidado com o que a gente decide, inclusive, porque nós teremos oportunidades aí para fazer alguma escolha. E fala que vai ser uma escolha difícil, porque os Enamorados sempre envolvem emoção. Logo, esse é um ano em que todos nós teremos muitas escolhas para serem feitas e estaremos um pouco confusos, tumultuados emocionalmente com relação a essas escolhas. Daí a gente vai para o arcano 7, o carro. Tá? Vejam só, aqui nós temos o deus Áries, o deus da guerra, e o carro é uma carta muito enérgica, por isso que nós temos Áries, o deus da guerra. Tá? Então essa carta, ela sempre fala que a gente precisa ir em busca das coisas que a gente deseja, direcionar bastante a nossa energia para o que a gente quer, ter foco, ir à luta, correr atrás, se locomover para fazer aquilo que a gente quer acontecer. Depois do arcano 7, o carro, nós vamos para o arcano 8, a justiça. Essa é uma carta de equilíbrio, de ordem, refinamento, ponderação. Ela fala que é importante você eliminar aquilo que está atrapalhando o seu equilíbrio na vida. Então resolva as coisas, elimine. Se você pergunta se a justiça vai acontecer, vai se fazer presente e sair essa carta na jogada, é certeza que vai. Que olha, a justiça vai ser feita, pode ficar tranquilo. Na sequência, nós temos o eremita, na figura do arcano 9, tá? O eremita é uma carta que fala de isolamento, fala do crescimento que a gente obtém com o tempo, sozinhos, ficando um pouquinho mais isolado. Daí nós teremos o arcano 10, a roda da fortuna. Essa é uma carta que fala de instabilidades, porque a roda está sempre rodando, então você não está num território seguro. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Sempre que sair essa carta, vai sugerir para você instabilidade. Daí chegamos na força, o arcano 11. Essa é uma carta que fala de muita vitalidade, muita vivacidade, capacidade de vencer os leões da vida. Pode ver que nós temos aqui Hércules segurando um leão. Então, saindo essa carta para você, mostra que de fato as coisas não são fáceis, mas que você tem o poder de obter a vitória. Chegamos no arcano 12, o enforcado. Essa é uma carta que fala que talvez você esteja sendo muito negativista na vida, vendo as coisas de um ponto de vista distorcido. Então precisa mudar essa visão, tá? Ver as coisas de outra forma. Na sequência, arcano 13, fala, né, arcano a morte, fala de uma grande transformação na sua vida. As pessoas temem muito essa carta porque pensam que ela sempre está ligada à morte de alguém, mas não. A morte fala de encerramento de um ciclo para o começo de um novo período da sua vida também. Na sequência, arcano 14, a temperança. Esta é uma carta que fala que você precisa ter calma, precisa ter um pouco de mais tranquilidade na vida, ser um pouco mais tranquilo, levar as coisas de um jeito mais morno, mais calmo, não ser tão ferro e fogo o tempo inteiro. Temperança pede para você temperar tudo um pouquinho, tá? Na sequência, arcano 15, o diabo. É uma carta que fala de alegria, festejo, mas também fala de dependência. Às vezes você pode estar muito dependente de algo, preso a uma situação. Então reveja se você não está dando as chaves da felicidade da sua vida para alguém ou para uma situação e ficando preso a isso. Daí chegamos no arcano 16, a torre. Essa é uma carta que fala de dor, fala de perda. Então quando ela surge para a gente precisa ter cautela, tá? Ter cautela e não tentar remar contra a maré. Tentar levar as coisas com um pouco de tranquilidade ou se manter equilibrado por mais difícil que possa ser, porque realmente é uma carta de dor. Na sequência, nós temos o arcano 17, a estrela. Essa é uma carta de autoconfiança. Saiu ela, tá? É uma carta muito boa. Fala que você precisa confiar bastante no seu taco, que as coisas vão acontecer e sua estrela vai brilhar. Na sequência, arcano 18, a lua. A lua é sempre um território desconhecido, então ela fala que algumas coisas podem estar sendo ocultadas de você. Talvez você não saiba das coisas como elas realmente são, mas também é uma carta muito boa para magia, é uma carta muito boa para você fazer um ritual, de repente ela vai indicar que você está num bom momento para ser aí atendido pelo universo. Na sequência nós temos o Sol, arcano 19, é uma carta de sucesso, brilho e alegria de viver.
muito bonita e traz também a verdade. Se a lua é o desconhecido, o sol é a verdade, é a clareza. Arcano 20, o julgamento, fala que conflitos aí vão vir à tona e precisam ser resolvidos, viu, com urgência. Aquilo que você deixou debaixo do tapete, né, vai vir à tona e não vai ter escapatória, vai ter que resolver. Essa é uma carta de resolução de conflitos. Por último, o mundo, Arcano 21, é a carta da totalidade, da plenitude. É uma carta que é anunciadora de bons momentos em que você vai se sentir bastante completo, feliz. Pode ser um indício de viagem também na sua vida. O mundo, que é o último arcano. Depois vem o 22, né? O 0 ou 22, que é o louco, por onde nós começamos. Gente, eu espero que você tenha entendido um pouquinho do universo do tarô. E se tiver dúvidas, mande seu e-mail para a gente, falandocomvocê@tvmundi.com.br. Eu vou para um rápido intervalo e quando eu voltar, a chefe de cozinha Kelly Shane estará conosco no programa. Não saia daí.